Queridos, uma das coisas extraordinárias é a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Se tem uma coisa que pode sim revolucionar a nossa vida, é a leitura e a revelação da palavra de Deus. São coisas assim, fantásticas. Quero falar sobre o prelúdio do dilúvio. Nós ouvimos falar sobre a tentativa de se produzir uma raça superior. E falou-se muito em Hitler, os jovens aqui, as pessoas que têm acesso aí à história, né? Adolf Hitler queria criar uma raça superior. Mas na verdade isso não começou com Hitler. Isso começou com os descendentes de Caim. A Bíblia vai dizer que em Gênesis 4 que tornou Adão a coabitar com sua mulher, deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Vamos repetir, dá para projetar aí para nós, por favor? Gênesis 4, 25, para que a gente possa entender essa história, ver qual é o prelúdio, né? E se há um prelúdio hoje na humanidade, na sociedade, que a gente precisa ter esse entendimento, esse discernimento. Vamos ver? A árvore genealógica de Caim, ela termina com a família de Lameque. Você vai ter dois Lameques na Bíblia, um da descendência de Caim e um da descendência de Sete, tá? Então a gente precisa separar eles. Um era homicida e outro era temente a Deus. Mas o que o texto vai nos mostrar que já a árvore genealógica de Sete, ela vai terminar em Noé, que teve 3 filhos, conforme nós acabamos de ler. Vai mostrar que ela termina com o recomeço da história, do dilúvio. Mas a Bíblia começa dizendo no texto que nós vemos que o pecado entrou na raça humana e não demorou para a corrupção. O que originou a contaminação da criação de Deus. O mal infectou. Linguagem bem contemporânea, né? Vírus. A civilização daqueles dias. Só que trouxe no seu bojo a morte. Segundo aí os exegetas, Gênesis 1 a Gênesis 8 tem um período de quase 1500 anos de história, mas é um período do capítulo 4, 5, 6, 7, ou desconhecido na história. É um período que as densas trevas começaram a invadir a sociedade. Aí o texto diz que vai mostrar que Deus começa a fazer uma intervenção diante das coisas que estavam acontecendo. Com o nascimento de Sete, é um recomeço de Deus. Um raio de esperança começa a brotar no meio das trevas, do pecado, da escuridão. Porque havia, irmãos e irmãs, para a gente entender, a promessa redentiva de Deus de Gênesis 3,15. Tá? Quando eu citar aí, os irmãos podem colocar. Havia uma promessa redentiva de Gênesis 3,15. Só que com esse desenrolar da história, com o pecado, uma estratégia de Satanás, uma obra satânica, como essa promessa poderia se cumprir? Mas Deus é soberano na história. Amém? Deus é soberano na história. Os seus planos já
Aí o seu peitoral tem um filho para dar continuidade ao processo histórico de Deus. Vamos ler? Está na tela? Sim, irmãos e irmãs, Abel morreu. Não tivesse nascido Sete, para você entender. Caim caiu da graça. Caim corrompeu. Toda a história, a dinastia de Caim é uma dinastia perversa. Como é que Deus daria continuidade na história? Deus permitiu que Adão e Eva coabitassem, tivesse Sete, e a história começa a tomar um novo plano, um novo rumo. A história vai dizer que em Gênesis 5 nós temos uma lista de 10 gerações, desde Adão até Noé. A mesma história vai dizer, como eu falei hoje pela manhã, que até então Deus disse para Adão que a sentença do pecado era a morte. Mas ninguém havia morrido ainda de morte natural. Apenas Abel havia morrido por um assassinato. Deus vai trabalhando nessa sucessão, dando um filho certo, e ele chama um recomeço com Deus. Deus gera outro filho chamado Enos, que é clamando por Deus. E a Bíblia vai dizer que Enos, Sete estava com 125 anos quando seu filho nasceu. Enos significa homem fraco. Por que homem fraco? Para demonstrar que o homem fraco, no meio da perversidade, da promiscuidade, do pecado, é possível viver em fidelidade e santidade a Deus. Este é o sentido da como Deus, agora como nasce Enos. O povo de Sete, quando era um povo crente, era um povo adorador, era um povo que proclamava o nome do Senhor. Havia na vida deles, no DNA deles, na essência deles, um despertamento para a adoração, para a santidade, para a invocação ao Deus Todo-Poderoso. A palavra hebraica aqui mencionada é, quando diz que eles invocavam, é adorar, é clamar, é buscar, é depender, é viver separado para Deus. Os descendentes de Caim eram perversos e se vangloriavam de sua força e valentia. Trocaram o Espírito de Deus pela força do braço. Trocaram o Espírito de Deus pelo Espírito da carne, pelo Espírito da natureza do pecado. Irmão e irmã, Sete e sua família é um remanescente piedoso que Deus separou para marcar a história redentiva da humanidade. Nasce Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque deu à luz a Metusalém. Ele anda com o Senhor. A chegada de Metusalém, ele muda completamente a vida de Enoque, porque a Bíblia começa a enfatizar toda a sua intimidade, a sua piedade, a sua comunhão com Deus a partir do nascimento do seu filho. E é interessante que Metusalém, o homem se tornou o mais idoso daqueles dias. E ele veio morrer, e assim que ele morreu, o dilúvio veio. Não é uma coincidência. Querido, Enoque foi levado ao céu pela fé. Hebreus 11:5, para a gente ler. Ele creu em Deus, andou com Deus e foi para junto de Deus. Diga comigo, ele creu em Deus, andou com Deus e foi para junto de Deus. Outra vez, ele creu em Deus, andou com
Eu estou com uma expectativa muito grande que ele pode voltar a qualquer momento. Glória a Deus. Querido, leamos o texto. Pela fé. Eu citei 3 homens que Deus levantou para ser sucessores da dinastia. O quarto é Lameque, filho de Enoque. Ele teve um filho que se chamou Noé. Então Deus vai encerrar esse ciclo e abrir um novo ciclo com Noé. Agora, irmãos e irmãs, qual é o plano de Satanás? Ele tenta atrapalhar o plano de Deus com a condescendência de iludir o povo de Deus, que abandone a sua posição de adorador, a sua posição privilegiada, a sua posição de escolhido de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. E essa condescendência leva o povo a se corromper e viver em pecado. Irmãos e irmãs, o mesmo acontece hoje. O mesmo acontece nos nossos dias. Quando nós somos condescendentes com o mundo, com o pecado, com o ímpio. Este é o plano de Satanás. Tirar do plano redentivo de Deus a linhagem piedosa de Sete. Tirar do plano redentivo de Deus os filhos dele e misturá-los com os filhos de Caim. As filhas dos homens, e assim abandonar a devoção do Senhor. Aí Deus se irou. Se temos no capítulo 6 de Gênesis o crescimento do pecado, os filhos de Deus se unem às filhas dos homens. Devemos entender aqui na Bíblia, quando fala filhos de Deus, como os descendentes de Sete. A família piedosa e as filhas dos homens são os descendentes de Caim. A família ímpia, perversa, que construía impérios, cidades, estruturas para si, pessoas ligadas ao fazer, às obras, à carne, ao orgulho, à soberba, à violência, diziam que se alguém os matasse, eles iam fazer uma vingança muito maior, porque não era o Espírito de Deus falando. Querido, houve um casamento. Gênesis 6, 2 diz: pois os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Pode projetar aí para mim? Vamos ver? Aqui foi um laço satânico. Veio dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram o quê? Formosas. Cuidado com os olhos. Um casamento desse tipo é um casamento fora da aliança do Senhor. Entrar numa aliança de luz e trevas. Entrar numa aliança de sagrado e profano. Entrar numa aliança, meus irmãos e irmãs, que entre santidade, agora de um lado pecado e veio a morte. E diante dessa perversidade crescente, Deus diz assim: eu vou reduzir o limite de vida da humanidade para 120 anos. Gênesis 6, 3, para a gente acompanhar com bastante detalhe, que pode ser um texto complexo para nós. Gênesis 6, 3, leiamos. Então disse o Senhor: Deus
E nessa sutileza começa a desaparecer a geração de Sete. Começa, meus irmãos, a desaparecer o povo que adorava a Deus. Então Deus teve que intervir. Uma geração ímpia jamais, irmãos, vai viver bem com a geração santa. Uma geração santa jamais vai achar ambiente no meio de uma geração ímpia e corrupta. Não há, irmãos e irmãs, lugar para um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente santo no meio da promiscuidade, no meio do pecado, no meio da balada, no meio das drogas, no meio do homossexualismo, no meio da perversão, no meio da bebedeira, do alcoolismo. Não há. É isso que esse texto está dizendo. Quando os homens começaram a ser numerosos na face da terra, os filhos de Deus entraram nessa balada, entraram nessa onda. Aí a gente vai ver que há um prelúdio mostrado por Deus no capítulo 4 e o capítulo 5, irmãos, se comunham no capítulo 6. Leia em casa, capítulo 4, 5 e 6 de Gênesis. Chegou um momento em que os que clamavam pelo nome de Deus começaram a achar que não bastava mais só uma vida de igreja, só uma vida de adoração, de ministério, de serviço. Eu preciso de algo mais. E aqui foram os homens que tomaram essa atitude. Foram buscar lá fora a geração de Caim, moças ímpias. Veio um jugo desigual. Veio, meus irmãos, a marca da força da lei e do pecado, a lei do mais forte. E é interessante fazer isso em busca do prazer, do hedonismo. É o que há hoje na nossa sociedade. O que faz sucesso, o que me motiva, o que me empolga, o que pode me enaltecer é o prazer. A marca de Caim é uma marca de uma geração do prazer, do orgulho, da soberba, do narcisismo. A marca de Sete é a adoração, a santidade e a glória de Deus no meio do seu povo. Amém, queridos? Quando eu e você entendemos isso, a nossa vida muda. Quais são as marcas distintivas e os valores que nós necessitamos entender? A ênfase de Gênesis 6 é sobre o pecado. A ênfase de Gênesis 6 é sobre o julgamento. A Bíblia diz assim: viu, Gênesis 6:5, viu o Senhor a maldade do homem e havia se multiplicado na terra. Irmãos e irmãs, como é que os jovens, os filhos de Deus, não viu essa maldade, não tiveram esse discernimento? Deus estabelece que a partir daquele crescimento, daquela explosão, a partir daquela perversão, daquela corrupção, casam-se, nascem em casamento, se misturam. Aí Deus estabelece uma coisa em Gênesis 6:8, que haveria um tempo da graça, para dar oportunidade às pessoas para mudarem de vida. Você fala, pastor, o tempo da graça no Velho Testamento, lá no início da história da humanidade. Olha para você ver a primeira vez que na Bíblia aparece essa palavra. Porém, achou graça diante do Senhor. Outra vez,
do Senhor. Deus deu para ele esposa, Deus deu para os seus filhos esposa. 8 pessoas, meus irmãos e irmãs, entenderam que a forma de Deus trazer a redenção de Gênesis 3,15, que vai cumprir na graça em Jesus Cristo, é a santidade, é a entrega, é a separação total do pecado da sociedade daqueles dias e viver para a glória do seu Deus. Como trazer a redenção? A única maneira, irmãos e irmãs, daquela geração ser salva era pela graça. A única maneira daquela geração ser salva era entender e discernir o propósito de Deus neste mundo perverso, promíscuo, maligno, diabólico. Eu quero dizer para você que a graça de Deus em Jesus Cristo é a redenção para essa humanidade, é a redenção para a nossa família, é a redenção para a nossa casa. Noé encontrou graça diante do Senhor. Metusalém era avô de Noé, o homem mais velho do mundo naqueles dias. Enoque havia sido arrebatado. Noé construiu um barco, o barco da salvação. Jesus disse que eles casavam e davam-se em casamento. Aí eu imagino o comentário que era feito a respeito de Noé. Você está construindo uma barca, um navio, num lugar seco, que não tem água. Metusalém, um homem velho, esclerosado, inúmeros elogios que faziam. Enoque sumiu e você está dizendo que ele foi arrebatado ao céu. Você quer que nós acreditemos nessa historinha? Nós vamos é viver a vida, nós vamos é curtir a vida, nós vamos é desfrutar enquanto a gente tem vida. Eu visitei um jovem empresário que estava ganhando muito dinheiro. Eu disse para ele: você precisa servir a Deus, você precisa ter uma entrega profissional a Deus, a sua família. Ele disse: pastor, eu sou jovem, eu tenho que me preparar, tenho que viver essa vida. Quando eu ficar velho, eu não terei outra oportunidade. Só que o sucesso, o pecado, o diabo lhe deu uma boa rasteira, porque acha que viver vida é desfrutar da sociedade caída de Caim, construída por Caim. Meu irmão, por que Deus decide? Deus decide anunciar aquele povo, mostrar que aquela situação era uma situação de prelúdio, que a história da humanidade não ia, meus irmãos, construir gigantes, não ia viver em função da aparência. Deus estava falando e o povo não ouvia. O mesmo pode acontecer com você, comigo, conosco. Deus está falando conosco nesses dias. O juízo do Senhor está chegando. O juízo do Senhor está chegando. Põe a tua vida em ordem. Põe a tua casa em ordem. Põe o teu viver em ordem. Quais os fatos que estavam acontecendo nos dias anteriores ao juízo? A raça humana acontecendo, a corrupção multiplicando, a maldade. Como nasceu filhos e filhas aqueles
dia que a Bíblia vai dizer que para cada texto que nós lemos, teve filhos e filhas, teve filhos e filhas, teve filhos e filhas. Caim também teve filhos e filhas e contribuiu muito para essa raça. Foram se multiplicando de tal forma. Aí, irmãos e irmãs, estes mundos se misturaram e dois mundos criaram uma família sem valor, fora da adoração, da comunhão com Deus. Eu quero dizer para você que quando a gente se ajunta com o mundo lá fora, a gente cria um outro mundo, que nem é o mundo de Deus, nem só é o mundo lá corrompido. Entra o justo no meio dele e agora vamos dar uma perversão, e isso insulta o coração de Deus. Isso provoca a ira de Deus. Eu quero dizer para você, cada vez que você faz aliança com o mundo, isso não vai dar certo. Em qualquer área da vida, em qualquer área da vida, querido, o texto vai dizer que agora surgem essas moças bonitas, e nessa junção de casamento nasceram o que o texto vai dizer de gigantes, de heróis. O herói daquele dia já não era mais o bisavô de Noé. O herói daqueles dias não era mais Jerusalém. O herói daqueles dias não era Sete. O herói daqueles dias não era Enos. Era os filhos dessa junção. Não é assim nos dias de hoje. Um crente, irmãos, não tem herói lá fora. Um crente não tem herói na mídia. Herói, meus irmãos e irmãs, que está envolvido, atolado nas drogas, pode ser um grande ídolo nacional, mas é ídolo do mundo profano, secular. Se nós teríamos que dominar o herói, porque nós não acreditamos nesse tipo de heroísmo. Jesus é a referência da nossa vida. Com o céu sofredor, sem fama, sem glória, mas vivendo que a morte e a morte de cruz. A Bíblia vai dizer que esse sim, Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, mas é o nome de Jesus. Todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o Senhor da nossa vida. Você pode aplaudir. Esse é o nosso Pai. Amado, quando o povo de Deus perde a sua identidade, ele perde o compromisso de santidade. Quando o povo de Deus quer contrastar com a sociedade e se envolver com ela, ele atrai para si o juízo. Quando perde o valor de santidade, de vida cristã, o que resta a ele, a ela, a nós é a expectativa do juízo. Por quê? Um pacto com o Senhor foi quebrado. Deixa de procurar, irmão e irmã, um homem de Deus, uma mulher de Deus, deixa de procurar uma aliança
porque a tradução para esses gigantes, para esses heróis, é Nefilim, que significa homens caídos, de natureza caída, caíram na fé, afastaram da fé, abraçaram a carnalidade, abraçaram a violência e se tornaram heróis daquela geração, porque abraçaram o prazer, abraçaram o lúdico e abraçaram o pecado. Quando, irmãos e irmãs, o ímpio tem prioridade, isso revela a queda daquele e daquela que está em santidade. Quando nós, como igreja, começamos a aplaudir o bandido, quando nós, como igreja, falamos mais do escudo do time, quando nós, como igreja, falamos mais do herói do filme na televisão, ou uma referência política, seja lá o que for, o que pode sobrar para nós é o juízo, de que nós podemos, irmãos, com a nossa queda, contaminar a próxima geração, influenciar a próxima geração, fica pior ainda. É isso que estava acontecendo, e Deus deu um aviso: eu vou pôr fim a essa história, eu vou pôr fim a essa corrupção, mas eu necessito de uma família separada, de uma geração consagrada, porque Gênesis 3,15, o filho que há de nascer, este vai esmagar a cabeça da serpente, a redenção não será interrompida. Meu irmão, minha irmã, todo ciclo de maldição, todo ciclo de pecado, todo plano maquiavélico e diabólico, ele pode ser interrompido pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Qualquer situação familiar difícil de pecado pode ter um histórico, mas eu posso, meus irmãos, pôr um fim nessa história, na medida que eu, meus irmãos, aceito e me entrego incondicionalmente para que o propósito redentivo de Deus se estabeleça. E Deus tem um propósito redentivo para cumprir nessa sociedade, nessa geração. E Deus pode dizer para nós nesta noite: você, nós somos um povo separado para a obra redentiva de Deus, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Irmãos, para a gente ir possivelmente, os seus heróis estão ligados ao desígnio do seu coração. Os seus heróis estão ligados aos prazeres da sua vida. Os seus heróis estão ligados àquilo que alimenta o seu apetite, aquilo que alimenta a sua vontade. Deus viu que a maldade do homem era grande. Homens sem escrúpulos, homens sem valores espirituais, homens que eram venerados, estavam tomando o lugar de Deus na família. O povo ouvia, recebia, era divertido, mas continuava na mesa. Querido, aí Deus diz assim: meu espírito não viverá indevidamente neste homem. Olha, quando eu li isso, eu lembrei de Davi, eu pergunto: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Eu pequei, eu caí no adultério,
perder o Espírito de Deus é a morte eterna, é ser selado para a morte eterna, para vir arrepender. Deus diz: meu Espírito não moverá devidamente sobre este homem, porque ele tem o sono de Deus, ele tem a santidade de Deus, ele tem o Espírito, o fogo de vida, ele tem o Espírito, o fogo da eternidade. Esse Espírito que está misturado de Caim, de perversão, de promiscuidade, de arrogância, de autoritarismo, de força, de violência, não habita no mesmo tempo do Espírito de Deus. Igreja, Deus disse para aquela humanidade, aquela geração: vocês estão em decadência. O que Deus estava dizendo? Viver desse jeito não dá certo. Viver desse jeito não funciona. Aconteceu, irmãos e irmãs, que naquela geração os jovens começaram a morrer por causa do pecado. Eles têm 20 anos, têm que viver 1000 anos, 900 anos, ou mais, 700 agora. Segundo os comentaristas, os pais e avós enterraram os jovens, porque todo mundo só viveu até 120 anos. Aí, quando aqueles que sobraram, Deus pôs fim à história da humanidade, num dilúvio. Por que morreram os filhos daqueles dias? Porque a geração estava corrompida. Aí, o texto diz o seguinte: que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. A expressão Deus se arrependeu é um antropomorfismo, que significa, é uma descrição de Deus, das ações de Deus, das ações do homem. Como o homem poderia entender o pensamento de Deus? Deus não mudou de ideia, mas Deus estava dizendo para o homem: não foi isso que eu te criei, não foi esse Espírito que eu te dei, eu não te santifiquei para agora você se entregar a essas telas nobres, ímpias e carnais. Querido, o significado dessa passagem é muito rico. Primeiro, concluindo agora, ela veio para dar uma explicação adequada para o dilúvio. Tudo isso é o prelúdio do dilúvio. Tudo isso anunciava o juízo de Deus. Tudo isso anunciava que Deus tem um plano redentivo para a humanidade em Gênesis 3,15, e ele estava decidido a cumprir. E para cumprir o plano redentivo de João 3,15, o que ele necessitava é que houvesse alguns justos, talvez um justo, mas ele achou 8. Ele destruiu Sodoma e Gomorra porque não tinha 10. Amado, Gênesis 6, 4, 5 e 6 vai nos ensinar que o propósito é cumprir a sua promessa e trazer salvação pelo descendente da mulher. Deus tinha dito isso. Havia uma batalha dos céus com a terra, havia uma batalha do inferno contra os céus, havia uma batalha contra, meus irmãos e irmãs, o filho da mulher que haveria de nascer, atravessando a história e mudando o plano da história na vida do ser humano. Deus havia dito, e falei isso, filho da mulher, se eu levo todas a perversão, todos a queda, quem nascer vai nascer em pecado. E Deus disse: não. No meio da corrupção, no meio de uma sociedade caída, pode haver um justo, pode haver um remanescente fiel.
E Deus encontrou graça em Noé, e foi este meio salvífico de Deus para a obra redentiva dele. Querido, não deixe o diabo atravessar o seu caminho e mudar a sua história de vida. Não deixe o diabo, meus irmãos, com um plano infernal, estratégico, maligno, perverso, tentar impedir o projeto dele na sua vida. Se Deus, na época da lei, antes até da lei, encontrou graça em Noé, mas hoje que nós estamos na era da graça, Efésios 2 diz que nós somos salvos pela fé mediante a graça. Isso não vem de nós, de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu quero dizer para você que Deus pode achar graça na sua vida. Deus pode achar graça no seu casamento. Deus pode achar graça na sua família. Deus pode achar graça na sua geração. E Deus pode cumprir a obra redentiva dele em nós. E Jesus diz assim: como era nos dias de Noé, casavam-se, davam-se casamento, comiam e bebiam, assim será a vinda do Filho do Homem. Os sinais estão aí. O prelúdio dessa celebração profética histórica já foi mostrado, já foi revelado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O prelúdio está aí, os sinais estão aí, as profecias estão aí. O que Deus necessita, o que Deus quer, que há um remanescente, há uma noiva pura, há uma igreja santificada, e esta Ele vai tomar para si, para completar a obra redentiva de Deus em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? O projeto, Deus está dizendo para aquela geração: é uma loucura viver sem comunhão, é uma loucura viver sem santidade, é uma insanidade. Nós vamos cantar o louvor. É uma insanidade aliançar com o pecado. É uma insanidade se render a essa corrupção. Sabe por quê? Irmãos, do mesmo jeito que Deus julgou e condenou a humanidade naqueles dias, Ele fará